mais vitorioso. O texto que nós vamos usar como base, Romanos, capítulo 8, versículo 33 ao 37. Romanos 8, 33 ao 37, que diz: quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. O texto continua: então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelha que vão para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus por isso. O texto ele deixa bem claro que nós passaremos por sofrimento, por aflições. Ele diz que somos tratados como ovelhas que são levadas ao matadouro, seremos perseguidos, mas ele deixa claro também uma coisa: você vai ser perseguido, você vai passar por dificuldades, mas em Jesus você é mais do que vencedor. Se tem uma coisa que um cristão não pode ser, é derrotado. Você como cristão, você não pode ser derrotado, porque em Cristo e Cristo em você, você é mais do que vencedor. Então, para falar sobre ser mais vitorioso, eu gostaria de usar uma lógica bem diferente, que eu chamo aqui de a lógica da vacina. Qual é a lógica da vacina? Você sabe qual é o conteúdo de uma vacina? Sabe qual é o conteúdo de uma vacina? Doença. Você sabia disso, né? Que na hora de preparar uma vacina, a vacina da gripe, por exemplo, lá tem vírus da gripe. É tanto que algumas pessoas, quando tomam a vacina da gripe, ficam gripadas logo depois. Mas aquilo depois resolve o problema. Então, normalmente, para se desenvolver uma vacina, ali tem partes do vírus que ela vai combater. E qual é a lógica da vacina? A lógica é que quando você recebe a quantidade de vírus, o vírus na quantidade certa, do jeito certo, tudo programado direitinho, o seu corpo vai aprender a desenvolver estratégias. Ele vai desenvolver imunidade, anticorpos que vai combater aquele vírus quando ele vier no futuro. Então, a ideia é que quando você começa a conviver com aquele vírus, o seu corpo aprende a vencer aquele vírus e depois ele não te causa mais problemas. Onde é que eu quero chegar com a lógica da vacina? Hoje eu quero falar sobre ser mais vitorioso, quero falar sobre vitória. Mas você vai perceber que uma palavra que vamos falar muito hoje é sobre fracasso. Então, como é que você vai falar sobre fracasso se você quer ensinar vitória? Aí que está a questão. Sabe, se você quer ter uma vida vitoriosa, você tem que aprender a lidar com os fracassos. Uma vida vitoriosa, ela é resultado do aprendizado adquirido diante os muitos fracassos que você já teve. Todos aqueles que são vitoriosos porque adquiriram experiência, conhecimento e estratégias à medida que enfrentaram os seus fracassos ao longo da vida. Então, vitoriosos não são aqueles que nunca fracassaram, mas sim aqueles que aprenderam com os seus fracassos. Esses sim são os vitoriosos. E eu queria destacar algo interessante agora no início, que talvez você não tenha atentado para isso, mas existe muita semelhança entre os vitoriosos e os fracassados. Muita semelhança. Em determinado ponto em que um sobressai e o outro desiste, o outro para, um vence e o outro é derrotado. Mas eles têm muita semelhança entre os fracassados e os vitoriosos. Essa é a pergunta que vamos responder agora. Quais as semelhanças entre os vitoriosos e os fracassados? Você vai ver que por pouco você pode estar numa condição de fracassado, mas por pouco você poderia se tornar um vitorioso. As semelhanças são muitas. Então, pega o seu esboço aí, pega a caneta que está no bolso aí da cadeira e você já pode preencher a primeira semelhança. Todos fracassam com frequência.
Então, qual a semelhança entre os vitoriosos e os fracassados? A semelhança é que ambos fracassam com frequência. Na imagem eu coloquei uma imagem de um time que vocês conhecem, porque no futebol esse time, essa seleção, é a mais vitoriosa da história, mas não é por ser mais vitoriosa que não experimentou muitos fracassos. Todos, os fracassados e os vitoriosos, todos fracassam com frequência. Não há pessoa que não experimente fracasso. Se você estudar a vida dos homens mais bem-sucedidos do mundo, com certeza você vai encontrar na biografia deles muitos fracassos, muitos erros cometidos, muitas falhas. Com certeza você vai encontrar. Se você olhar para a Bíblia e você olhar os grandes homens da Bíblia, os homens de Deus da Bíblia, você vai ver que a biografia desses grandes homens está recheada de muitos fracassos, e fracassos que talvez você nunca nem cometeu, fracassos maiores do que os que você cometeu, e mesmo assim no final da história eles se tornam pessoas vitoriosas. Olha, por exemplo, o caso de Noé. Eu não sei se você conhece bem a história de Noé. Às vezes a pessoa só conhece que ele estava na arca e fez a arca, mas Noé, ele andou fracassando moralmente. Teve um episódio em que Noé literalmente encheu a cara e ficou tão bêbado que começou a andar nu, e isso foi vergonha para os seus filhos e para a sua família. Fracasso moral. Abraão também fracassou. Ele tinha uma promessa de Deus que seria um pai de gerações, pai de uma grande nação, mas ele achou que Deus tinha se enganado e que ele já estava velho, a mulher estava velha, e ele e a esposa combinaram que ele deveria ter um filho com a empregada, com a serva. Tudo bem, foi com consentimento da esposa, mas era desobediência. Fracassou moralmente também, depois pagou um preço. Até hoje os seus descendentes pagam um preço naquele conflito lá em Israel. Tem a ver com o filho bastardo de Abraão, que nunca deveria ter sido gerado, mas na desobediência foi gerado. Davi, todo mundo conhece o fracasso moral de Davi. Davi adulterou com a mulher de um homem que lhe era fiel, de um homem que era chefe da sua guarda, que trabalhava na sua guarda como militar e era capaz de dar a vida para defender a Davi. Davi vai lá e trai esse homem com a esposa dele, e depois ainda dá um jeito de que esse homem morra na frente de batalha. Quando a gente vem para o Novo Testamento, você vai ver também muitos fracassos. Você vê Pedro, que fracassou quando negou a Jesus, quando disse que não o conhecia, mesmo depois de ter prometido que jamais faria isso. Então, esses homens todos, eles experimentaram fracassos, não foram só esses que eu citei. Se você ler toda a história deles, você vai ver que eles fracassaram muito ao longo da vida. Mas todos esses homens terminaram suas vidas como grandes vitoriosos. Noé, o único sobrevivente de uma catástrofe, e tornou-se, e com a vitória de Noé, todos nós somos fisicamente descendentes de Noé. Não sei se você parou para pensar sobre isso. Toda a humanidade foi dizimada, só sobrou Noé e sua família. Logo, quem existe a partir daí é descendente de quem? De Noé. Partiu da família de Noé. Abraão, apesar dos fracassos cometidos, Abraão tornou-se o nosso pai na fé. Todos nós, segundo a Bíblia, somos descendentes espirituais de Abraão. Davi, apesar dos seus fracassos, mas Davi ficou marcado na história como o rei de Israel, que mais conquistou territórios para aquela nação, além de ser considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Deus o restaurou, ele permitiu também que Deus fizesse isso. E Pedro, depois do seu fracasso de negar a Jesus, depois ele vem a se tornar um dos maiores líderes que a igreja cristã já viu em todos os tempos. Não é todo dia que alguém prega e 3.000 pessoas, 5.000 pessoas entregam suas vidas a Jesus, ainda mais naquela cultura. Hoje é fácil você juntar 100.000 pessoas com sistema de som, com estádio, com tudo. Agora imagina na época de Pedro, sem uma caixa de som, e Pedro pregar para a multidão, e um que vai dizendo para o outro e repetindo no telefone sem fio, e mais de 3.000, 5.000 pessoas se convertem. Todos esses homens terminaram sua jornada como grandes vitoriosos. Então, se você fracassou, se você tem fracassado em determinadas áreas de sua vida, isso não significa que você é um perdedor.
os grandes vencedores fracassaram muitas vezes antes de se tornarem grandes vencedores. Então, tenha calma em determinar que você é um fracassado. Tanto os fracassados como os vitoriosos, todos eles fracassam com frequência. Segunda semelhança entre os vitoriosos e os fracassados: todos continuarão a fracassar até morrer. É uma má notícia, mas é uma verdade. Talvez seja uma boa notícia porque tira um peso das suas costas, porque você achava que não poderia mais errar. Mas todos, tanto os vitoriosos como os bem-sucedidos como os mal-sucedidos, todos vão continuar a fracassar até morrer. A morte é a única coisa que nos impedirá de continuar fracassando. Então, enquanto vivo você estiver, você vai terminar errando, falhando ou fracassando em alguma área, em alguma situação, em alguma coisa. A diferença entre os que vivem uma vida vitoriosa e os perdedores não é a ausência de fracassos, mas a forma como você lidar, a forma de lidar com os fracassos. É por isso que eu digo que você nunca será um vitorioso em coisa alguma enquanto você não aprender a lidar com os fracassos. Os fracassos, eles podem destruir você, mas eles também podem edificar você. Os fracassos, eles podem aprisionar você, mas eles também podem libertar você. A questão é, o que os seus fracassos têm feito com você? Pergunta para a pessoa do seu lado, o que é que os seus fracassos têm feito com você? E a pergunta que vamos responder a partir de agora é essa: como transformar nossos fracassos em vitórias? Você já aprendeu, você já sabia, mas foi lembrado disso, que você vai fracassar. Uma hora ou outra você vai fracassar. Isso vai acontecer até o dia que você vai morrer. Então é melhor a gente aprender a transformar esses fracassos em vitórias. Então, como transformar nossos fracassos em vitórias? Primeiro, complete aí no seu esboço. Trate o fracasso como degraus e não como abismos. Complete aí. A palavra está faltando, degraus. Trate o fracasso como degraus e não como abismo. A sua reação ao fracasso determina o que ele vai fazer com você. A forma como você reage quando fracassa determina o estrago que o fracasso vai fazer em você. A Bíblia tem um exemplo de dois homens que é muito clássico isso. O nome desses dois homens é Pedro e Judas. Os dois vivendo numa mesma época, os dois seguindo ao mesmo mestre, e os dois cometeram erros semelhantes. Traíram a confiança de Jesus. Judas entregando onde ele estava para que fosse preso, e Pedro negando que o conhecia para não sofrer nenhum tipo de punições por isso. Fracassos semelhantes, ambos traíram Jesus. Mas o que acontece é que os dois tiveram reações completamente diferentes aos seus fracassos. Pedro e Judas reagiram de forma bem diferente, e por isso eles tiveram futuros completamente diferentes. Um morreu e o outro venceu. Duas pessoas semelhantes, em situações semelhantes, erros semelhantes, reações diferentes, futuro diferente. Um morreu e o outro venceu. Judas, ele viu o seu fracasso de negar a Jesus e de trair a Jesus como um abismo. E é por isso que ele não teve coragem de encará-lo de frente. É por isso que ele tentou fugir, é por isso que ele tentou esconder, e é por isso que ele perdeu a sua vida e a sua salvação. Porque quando ele fracassou, ele não soube lidar com o fracasso. Será que você conhece alguém assim? Que vem caminhando na fé, por exemplo, e aí fracassa na caminhada, desiste, sei lá, erra, peca, e aí de repente ele acha que não tem mais chance e desiste, foge, se afasta.
A questão é que Judas não precisava ter chegado aonde chegou. Judas não precisava ter tirado a própria vida, nem tentado punir a si mesmo ou fugir do problema. Pois Jesus já havia liberado perdão para ele. Lembra? Na cruz, o que é que Jesus disse enquanto estava sendo crucificado? Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você acha que aquela frase era direcionada apenas para os soldados? Aquela frase era direcionada para todos aqueles que cooperaram para a sua crucificação. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus já havia liberado perdão para todos, inclusive para Judas. Mas Judas não fazia ideia. Judas estava tratando o seu fracasso como um abismo. Ele quis fugir do seu erro, ele não admitia o seu erro. E aí ele termina entrando no abismo e perdendo a sua própria vida. Por outro lado, Pedro ele encara o seu fracasso como um degrau. E é por isso que depois ele encara o seu fracasso de frente. É por isso que ele volta a olhar nos olhos de Jesus. É por isso que ele reconhece o seu erro e ele conversa sobre isso com Jesus. Você lembra daquela conversa que Pedro teve lá na Galileia, nas margens lá na praia, quando Jesus tinha preparado um peixe para os discípulos, já depois de ter ressuscitado? E Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E você já deve ter me ouvido falar que Jesus pergunta quantas vezes a Pedro isso? 3 vezes. Jesus dá a Pedro a oportunidade de reiterar ou de refazer o seu erro, porque ele havia negado Jesus quantas vezes? 3 vezes. E Jesus dá a ele 3 oportunidades de afirmar o amor dele por Jesus. E nas 3 vezes Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Para Pedro, o seu fracasso foi um degrau, foi algo que o amadureceu, algo que o fez, que o tornou mais forte. É tanto que a tradição cristã, não a Bíblia, mas a tradição cristã diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque diz que quando ele foi ser crucificado, ele diz: eu não sou digno de morrer como meu mestre morreu, então bote de cabeça para baixo. Então aquele mesmo Pedro que fracassou dizendo: eu não conheço Jesus, com medo de sofrer, é o mesmo Pedro que depois diz: eu não sou digno de ser crucificado como ele, pode botar de cabeça para baixo. Então o fracasso de Pedro torna-se um degrau. Ele cresce, ele amadurece, ele se fortalece com aquilo e depois torna-se um grande vitorioso, um dos maiores líderes que a igreja cristã já viu no mundo. 2 homens em situações semelhantes, mas por causa da forma como reagiram ao seu próprio fracasso, isso determinou que eles tivessem futuros completamente diferentes. Então a ideia é: encare seus fracassos de frente, independente de que área seja. Não fuja dos seus fracassos, nem finja que eles não existem. Converse sobre os seus fracassos e, se possível, ria dos seus fracassos. É fácil rir da desgraça dos outros, né? Mas às vezes é bom você rir até dos seus próprios erros. Se você levar os seus erros a sério demais, a ponto de você não conseguir se perdoar, foi o que aconteceu com Judas. Se você levar os seus erros tão a sério a ponto de você não conseguir se perdoar, o problema de Judas foi esse. Jesus o havia perdoado, mas ele não se perdoou. Então, se você levar os seus erros tão a sério a ponto de você não poder se perdoar, você será consumido pela ansiedade e pelo medo de errar novamente. E aí você não vai conseguir tentar fazer nada que você já fracassou um dia, porque você continua agarrado, abraçado com os seus fracassos. Então não fuja dos seus fracassos, mas também não se abrace com ele. E outra coisa, também não empurre para outra pessoa. John Maxwell diz o seguinte: uma pessoa não é um fracasso até que coloque a responsabilidade dos seus erros em outra pessoa. Não fuja, não se abrace com os seus fracassos, mas também não empurre a responsabilidade dos seus fracassos para outras pessoas. Você não é um fracasso até que você empurra a responsabilidade para outra pessoa. Sabe por quê? Quando você empurra a responsabilidade do seu fracasso para os outros, você não aprende.
Afinal de contas, a culpa foi do outro, não foi minha, eu não errei. Minha empresa faliu por culpa dos funcionários. Porque eram preguiçosos, porque não chegavam na hora, porque não atendia bem um cliente. Aí você vai abrir outra empresa e vai falir de novo. Porque você não assumiu a sua parte da responsabilidade, você não assumiu os seus erros, você não aprendeu com eles. Você botou a culpa toda nos outros e você vai abrir outra e vai cometer os mesmos erros, porque você não aprendeu. O meu casamento acabou por culpa da minha esposa, por culpa do meu marido. Então não teve nada de culpa sua, você não cooperou para que o fim chegasse. Então você vai entrar num novo relacionamento e vai acontecer tudo de novo, porque você não amadureceu, você não cresceu, porque você empurrou a responsabilidade para o outro do seu fracasso. Todos têm culpa, você deve ter também. O meu PG dissolveu por culpa dos membros, não, por culpa do líder. Então vai continuar dissolvendo outros PGs, porque você não aprendeu nada sobre a sua responsabilidade. Você não aprenderá com os seus fracassos a menos que reconheça onde errou, pense no que errou, converse sobre o que você errou. O que eu digo para você é: não desperdice as suas derrotas. Você perdeu, você fracassou, você errou, não desperdice. Aprenda com as suas derrotas, para que você seja mais forte, mais experiente, para que na próxima vez você não cometa os mesmos erros. A segunda forma de nós transformarmos nossos fracassos em vitórias, complete aí: enxergue o fracasso como algo momentâneo. Complete seu esboço. Enxergue o fracasso como algo momentâneo. Tem pessoas que depois que fracassam, elas erguem uma espécie de monumento à sua própria falha. E elas passam o resto dos seus dias prostrados diante da sua falha, chorando o leite derramado. Elas passam o resto do tempo lamentando, elas não se perdoam, elas vivem em torno das suas falhas. Por que eu vendi aquela minha casa? Por que eu não comprei aquela casa naquele dia que teve oportunidade? Por que eu não investi naquele negócio? Por que eu comprei aquele carro naquele dia? Por que eu traí? Por que eu menti? Por que eu me calei? Por que eu disse sim? Por que eu disse não? E aí passam o resto dos seus dias remoendo os seus próprios erros. Você tem que entender que fracasso tem que ser algo momentâneo. Eu errei aqui e foi aqui. Eu não preciso arrastar esse meu erro para o resto da minha vida. As pessoas que fazem monumentos aos seus fracassos, elas são incapazes de tentar novamente algo que um dia ela tentou e não deu certo. Porque elas continuam trazendo toda a carga negativa, todo o trauma, porque fizeram e não deu certo. Elas às vezes ficam tão traumatizadas que elas não conseguem fazer nem nada parecido com aquilo que um dia ela fez e não deu certo. Será que isso não acontece com você? Parece uma oportunidade. Já fiz isso um dia e não deu certo. Já tentei isso uma vez e não deu certo. E aí você não tenta mais nada semelhante àquilo que você um dia tentou e não deu certo. É como a história do gato que sentou no forno quente. O gato que sentou no forno quente, ele jamais sentará num forno quente novo. Isso é inteligência. O problema é que ele também jamais sentará num forno frio. Isso é trauma. Compreende isso? Só porque um dia o forno estava quente não quer dizer que todos os fornos estejam quentes agora. É aí que eu entendi aquele ditado que diz que gato escaldado tem medo de água fria. Você já viu esse ditado? Eu não entendi isso. Como é que eu dizia, mas gato escaldado não era para ter medo de água quente? Mas aí eu entendi, gato escaldado, que já foi vítima da água quente, ele tem tanto trauma que ele não se permite mais chegar perto nem de qualquer tipo de água, nem da fria, que não faz mal a ele. A dor, aquela experiência dolorosa que ele teve foi tão marcante para ele, que agora ele evita qualquer coisa parecida com aquilo, mesmo que não lhe faça mal.
Às vezes a gente faz algo parecido na nossa vida. A gente carrega muitos traumas e fracassos que cometemos e nós não nos permitimos mais tentar nada. Às vezes só porque é algo parecido com o que você tentou um dia e não conseguiu, não significa que você não vai conseguir hoje. Você hoje está mais maduro, você está mais experiente, você está mais forte, a situação é outra. Não é porque você falhou um dia que agora você vai falhar de novo. Cuidado para você não erguer um monumento ao seu fracasso e você viver em torno dele o resto dos seus dias. Uma frase de Charles, tem aí no próximo slide, Charles Catherine disse: fracassos repetidos são placas na estrada da realização. Então, se você tem cometido alguns fracassos, transforme isso em vitória, porque todos os grandes vitoriosos, todos aqueles que tiveram grandes realizações, antes eles tiveram muitos fracassos. Então aprenda com os seus fracassos e não erga monumentos aos seus fracassos. Eles são momentâneos, eles não são eternos, eles não são para a vida toda, eles aconteceram num determinado momento. Terceira dica para transformarmos nossos fracassos em vitórias: não se apresse em colocar rótulos de fracasso em suas ações. Complete aí. Não se apresse em colocar rótulos de fracasso em suas ações. Sabe, quando o assunto é vitórias e fracassos, nem tudo é o que parece ou parece ser. Por exemplo, imagine comigo, olhe para a cena da crucificação. Você consegue imaginar a cena da crucificação? Você já assistiu o filme de Mel Gibson, né? Então imagine aquela cena, Jesus sendo açoitado, depois Jesus sendo arrastado pelas ruas, carregando a sua cruz, dilacerado, depois Jesus sendo pregado numa cruz, depois Jesus sendo colocado naquela cruz em pé, depois aquele soldado furando o lado de Jesus. Imagine toda essa cena. E eu pergunto, essa cena parece para você uma cena de vitória? Não parece. A cena da crucificação não parece cena de vitória. Inclusive o diabo deve ter comemorado quando termina o sacrifício e termina de matar Jesus. Ele deve ter comemorado achando que havia vencido, porque ali não parecia vitória. Os seus próprios discípulos choravam e lamentavam pela morte dele. Mas nós sabemos que ali foi simplesmente a maior vitória da humanidade, que foi a vitória sobre a morte e sobre o pecado através de Jesus. Mas a princípio aquilo não parecia vitória, aquilo parecia uma derrota. Tudo está acabado. Como os 12 discípulos a caminho de Emaús, logo depois da crucificação, que vinham lamentando: ai, nós pensávamos que ele ia libertar o povo, e nós pensávamos que ele era o Messias, mas agora está tudo acabado. Parecia derrota, mas não era derrota, era vitória. Então não se apresse em colocar rótulos de fracassos, porque pode ser que não seja fracasso, seja uma vitória e você não está enxergando ainda. A vida vitoriosa não é como uma muda de planta que você compra ela já pronta, grande, para plantar no seu quintal. A vida vitoriosa é como uma semente que você planta e vai esperar ela crescer. O início, no processo de plantio, é um processo trabalhoso e demorado e que não dá resultado aparente nenhum. Plante uma semente, vá no outro dia ver o que tem lá, nada. Dependendo da planta, vai durar semanas para você ver alguma coisa. Isso significa que não está acontecendo nada? Não, lá embaixo da terra está acontecendo. Lá embaixo da terra aquela semente está morrendo e está começando a brotar uma planta, mas você não consegue ver nada. Está abaixo da superfície. Você pode dizer: essa semente não vai dar nada. Espere que vai dar. Então não se apresse em colocar rótulos: isso aqui já é um fracasso, isso aqui não deu certo, isso aqui não vai funcionar. Tenha calma. O processo de vitória, ele parece muito mais com um tratamento homeopático do que com um tratamento com antibióticos. Quem já fez tratamento homeopático sabe,
é um negócio demorado, demora para ter efeito, mas quando tem, são efeitos bem melhores do que o efeito com antibiótico, que é logo na hora. Mas ele chega resolvendo, mas criando outros problemas também. Uma vida vitoriosa é muito mais um tratamento homeopático, é algo que acontece a longo prazo. Eu lembro do exemplo de Thomas Edison, um grande inventor, muita coisa que nós temos foi inventado por ele, e ele estava na busca de inventar um apagador de borracha natural. E nessa busca de inventar esse apagador de borracha natural, ele tentou 50 mil vezes, 50 mil jeitos. Não foi 50 mil vezes. E aí o assistente dele não aguentava mais e disse: ô, seu Thomas, o senhor não acha que está na hora da gente parar? Porque eu não estou vendo resultados. E aí ele olha para o aprendiz e diz: resultados? Como você não está vendo resultados? Nós temos resultados ótimos. Nós já descobrimos 50 mil formas que não dá o resultado que a gente quer. Então a gente não vai mais perder tempo com elas. Sabe, não se apresse em decretar fracasso em algo que você está fazendo, em um projeto que você está pleiteando. Tenha calma. Depende de como você enxerga as coisas. Se você estudar a história da humanidade, você vai ver que o mundo, em muitas ocasiões, ele se apressou em colocar rótulos de fracasso em homens e em determinados eventos que depois se tornaram um grande sucesso. Mas quando começou, todo mundo dizia que aquilo era um fracasso. Por exemplo, um dia, um banqueiro no estado de Iowa mandou chamar um rapaz chamado Alexander Graham Bell. Manda chamar esse cara. Aí Alexander Graham Bell chega no escritório dele e disse: remova agora esse brinquedo inútil que você botou na minha mesa. Sabe que brinquedo inútil era esse que o cara disse que não prestava? Era o telefone que Alexander Graham Bell havia inventado. Para aquele banqueiro, ele havia fracassado na invenção do telefone, mas você sabe muito bem, inclusive eu espero que você tenha desligado o seu. Uma vez, um empresário chegou para Henry Ford e disse o seguinte para ele: os carros que você inventou são um fracasso, porque as pessoas jamais vão deixar de andar nos seus cavalos e nas suas carruagens para andar nos seus carros, até porque onde os seus carros vão andar se não existem ruas? E você sabe o resultado da história. Muitos se apressaram em colocar rótulos de fracasso em situações que depois se tornaram um grande sucesso. Então, se você está começando um projeto ou um novo projeto e os resultados não são muito aparentes, ou são muito pequenos, ou você ainda não consegue ver esses resultados a olho nu, você tem se esforçado, você tem trabalhado, você tem investido, mas a coisa ainda não está acontecendo, tenha calma. Cuidado para você não colocar um rótulo de fracasso em algo que pode ser um grande sucesso. Lembre-se, a vitória é um processo a longo prazo, parece mais com tratamento homeopático do que com tratamento com antibióticos. Principalmente se o seu novo projeto for um relacionamento com Deus que você está começando agora. A gente vê isso o tempo todo. Pessoas que conhecem a Deus, iniciam um relacionamento com Deus e elas estão eufóricas e querem que Deus transforme tudo do dia para a noite. Transforme elas, transforme a família delas, transforme tudo delas do dia para a noite. E às vezes quando você começa a caminhada cristã, aparentemente é como a cena da cruz. Parece até que você está perdendo, parece até que as coisas pioraram. Agora parece que você está tendo mais problema do que antes. De repente começou crise na família que não tinha, começou a perder o emprego. E agora? Agora que eu estou seguindo a Deus, as coisas estão piorando para mim. Então eu acho que não é a coisa certa a fazer. Calma. Não se apresse em decretar fracasso. Entenda uma coisa: a obra que Deus está construindo em você vai durar a sua vida toda, não é do dia para a noite. A palavra de Deus diz que a obra que Ele começou em você ainda não terminou. E para você construir algo grande,
você precisa cavar bastante para fazer uma boa base. Chega num canteiro de obra desse aí, de um grande empreendimento, no início da construção, e vê se você vai ver algo bonito. Você vai ver um monte de buraco, você vai ver um monte de máquina cavando, e um monte de terra exposta. Talvez você esteja passando por isso agora, sabe? Está sendo cavado, está sendo retirado todo o entulho, todo o material podre, aquilo que não tem sustentação. E Deus está preparando em você um novo alicerce. E se você disser, não é isso porque está dando tudo errado, tenha calma. Deus não faz puxadinho na vida de ninguém. Deus faz uma grande construção. E essa construção vai durar a sua vida inteira. Então, se as coisas ainda não estão do jeito que você imaginava que tivesse, tenha paciência. Está só começando. De repente ainda está na fundação. Entenda uma coisa, desistentes nunca tornam-se vencedores. Desistentes nunca tornam-se vencedores. Por isso mesmo é que Jesus diz que Ele não quer andar com os desistentes, porque não dá para fazer nada com eles. Olha só, Lucas 9, versículo 62. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que é esse olhar para trás? Desistir. Quem sabe o que é um arado? Levanta a mão. Tem muita gente aqui com origem no interior, hein? Arado é aquele negócio que corta terra, né? E esse arado aqui, ele não era um arado motorizado, claro, na época de Jesus não tinha isso, era um arado puxado ou por um boi ou por um cavalo. E o que é o arado? É como se fosse um carro de mão maior, com as lâminas aqui embaixo, ou então só com uns tocos. No de Jesus, que certamente devia ser aquele com os tocos, e aí o agricultor pega aqui no arado e o cavalo ou o boi vai puxando e ele vai conduzindo para ir cavando as fileiras onde vão ser plantados. Então é uma coisa que você tem que estar olhando para fazer direito, para as linhas serem cavadas retas. Aí o agricultor olha para trás, como é que vai ficar esse negócio? Vai ficar uma bagunça. Jesus está dizendo, se você é o do tipo que bota a mão no arado e olha para trás, se você é do tipo que começa algo e começa a desistir, se você é do tipo que não prossegue, que não permanece, que não persiste, você não é apto para o reino dos céus. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz aqui é a longo prazo. Inclusive o que Ele faz em você é a longo prazo. E o que Ele faz através de você é a longo prazo. Porque se já tivesse terminado, você já podia morrer agora. Então, se você está vivo é porque Deus ainda tem algo para fazer em você e através de você. Desistentes nunca serão vencedores. Quarta forma de transformarmos nossos fracassos em vitórias: comece a partir do que você tem. Complete aí, comece a partir do que você tem. Eu vou dar um outro exemplo de Jesus aqui. Você lembra do episódio da multiplicação de pães e peixes? Agora vamos olhar com o olhar de quem está procurando um fracasso ou uma vitória. Você olha para aquele episódio e vê Jesus juntando mais de 5.000 pessoas em um lugar distante, isso é o que o texto diz, onde não havia lugar para comprar alimento, e mesmo se houvesse, não havia dinheiro suficiente para comprar esse alimento, e Jesus permite que esse povo fique até mais tarde, até um horário que não dá mais tempo para eles voltarem. No mínimo, a olhos humanos, isso parece ter sido uma falta de planejamento. E os discípulos parece que entendiam isso, porque eles questionam Jesus: mas Senhor, e não tem como que comprar alimento, por que não mandou voltar esse povo mais cedo? Por que permitiu que esse povo chegasse até aqui? Como é que Jesus resolve o que aparentemente seria um fracasso? 5.000 pessoas insatisfeitas, com fome, reclamando, imagina a sua situação. Jesus começa a partir do que ele tinha. E o texto diz que ele tinha muito pouco. O que ele tinha? 5 pães e 2 peixes. Jesus não ficou sonhando com o que faltava. Ele começou a partir do que ele tinha. Tem muita gente que não consegue sair do canto que está, não consegue resolver suas crises, seus problemas, porque em vez de começar a se mexer com o que tem, elas ficam pensando como seria mais fácil se tivesse aquilo que elas não têm. Você conhece alguém assim?
Mas se pelo menos fulano me ajudasse, ficava mais fácil. Mas se pelo menos eu tivesse uma oportunidade melhor, se pelo menos eu ganhasse pelo menos R$500 a mais, aí você começa, se pelo menos, você começa a pensar em tudo que você não tem. Se Jesus pensasse assim, ele diria, se pelo menos em vez de 5 pães fosse 5.000, era fácil. Mas se pelo menos fosse mais cedo, eu mandava esse povo ir para casa. Olha só, João 6, 5 e 7. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu, olha o que Filipe respondeu: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Em que Filipe estava concentrado? No que ele não tinha. Jesus estava concentrado no que tinha. Filipe diz, olha, para cada um pegar um pedaço de pão, nós tínhamos que ter pelo menos 200 moedas de prata. Concentrado no que não tinha. Jesus estava concentrado no que tinha. Ele começa com o que tem, e o que é que Deus faz? Deus multiplica. Lembra daquele texto lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 15? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Sabe, às vezes nós temos essa atitude. Nós estamos diante de um problema, estamos diante de uma dificuldade, estamos diante de um fracasso, diante de uma perda, diante de alguma coisa ruim, e aí nós ficamos clamando e pedindo e esperando que as coisas melhorem, esperando que alguém chegue com alguma solução, e você não faz absolutamente nada. Aí Deus diz assim para Moisés: Moisés, por que você está clamando para mim? Diga o povo que ande, diga o povo que se mexa, que marche, que faça alguma coisa. Aconteceu também no Rio Jordão, quando foram atravessar o Rio Jordão. Você deve ter lido essa história, que o povo estava diante do Rio Jordão, tinha que atravessar o rio, mas não era um riozinho desse rio Pitimbu aqui não. O Rio Jordão era o rio, largo, profundo, correnteza, e era algo que não podia ser atravessado. Mas o que é que Deus diz? Manda os sacerdotes botarem a arca da aliança no ombro e entre no rio. Quando os sacerdotes vão e botam o primeiro pé na água, que eles tocam a água indo em direção a atravessar o rio, o que é que acontece? Aí as águas se abrem e eles passam a pé enxuto no rio. Mas enquanto eles estavam lá parados, o milagre não aconteceu. Sabe, enquanto você ficar remoendo os seus fracassos, os seus problemas, os seus obstáculos, as suas dificuldades, e você não partir para fazer alguma coisa com o que você tem, é pouco, é quase nada, mas comece com o que você tem. Marche, faça alguma coisa. Já pensou se eles ficassem esperando Deus mandar um barco do céu para eles atravessar o rio? Estavam lá até hoje, quer dizer, não dava porque tinha morrido, né? Se você ficar esperando até que tudo que você precisa esteja à sua disposição, você nunca vai sair do canto, nunca vai vencer. Então comece com o que você tem, onde você está. Em projetos a longo prazo, como o projeto Uma Vida Vitoriosa, o mais importante é começar e não desistir. Comece e persevere, não desista. Para concluir, essa parte final, eu quero redefinir fracasso. Sabe, para sermos vitoriosos, nós precisamos redefinir o que é fracasso. O que é fracasso? Você pode completar no seu esboço. Fracasso não é deixar de alcançar alvos. Fracasso é ter medo de estabelecer alvos. Tem muita gente que ele não estabelece metas, não estabelece alvos, onde quer chegar, o que quer fazer, porque ele tem. E se eu disser
publicamente quero fazer tal coisa e eu não consegui, vou passar vergonha. E aí eles nunca fazem nada, porque eles nunca têm alvo nenhum, eles nunca têm meta nenhuma, e aí fracassam. Fracasso não é você estipular um alvo e errar. Fracasso é você nunca ter coragem de estipular um alvo. Fracasso, complete aí, fracasso não é deixar de realizar um sonho. Fracasso é ter medo de sonhar. Sabe, se você não tem sonhos, você não tem vida. Deus tem sonhos para você, e Ele quer compartilhar com você. Se você buscar o coração de Deus, Ele vai revelar os sonhos que Ele tem para você. Se você não sonha, você não vive. Se você não sonha, você fracassou. E outra redefinição de fracasso: fracasso não é fazer uma tentativa e falhar. Fracasso é desistir mesmo antes de tentar. Se você tentou e falhou, você não fracassou. Você tenta de novo e não desiste. Agora, se você desistir antes de tentar, você é um fracassado. Provérbios 24, versículo 16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. A Bíblia, quando fala de 7, não necessariamente significa 6 mais 1. 7 na Bíblia é um número simbólico. Como Jesus diz para Pedro: quantas vezes deve perdoar? 7. Jesus diz: não só 7, mas 70 vezes 7. Não significa 490. O 7 aqui significa um número infinito. Então ele diz assim: olha, 7 vezes cairá o justo, muitas vezes cairá o justo e se levantará. O texto diz que cair, errar, fracassar faz parte da rotina dos justos também. Ele está dizendo que são os justos que cairão. Sim, mas ele diz que se levantarão. Então cair faz parte da vida dos justos e dos fiéis. Cair não é ser fracassado. Fracassado é recusar-se a levantar. Isso sim é fracasso. Você vai fracassar muitas vezes ainda, vai errar muitas vezes, mas não desperdice as suas derrotas, aprenda com elas. Lembre-se, o justo cai, mas ele também levanta. Amém? Que Deus nos faça cada vez mais vitoriosos. Fique em oração. Sabe qual a maior vitória que você pode ter na vida? É a vitória que Jesus conquistou na cruz no teu lugar. É a vitória de ter vida eterna, perdão dos seus pecados e um relacionamento com Deus. Essa é a maior vitória que você pode ter. Como é que você pode ter acesso a essa vitória que vai desencadear todas as outras vitórias? Lembra que a gente começou lendo Romanos, que diz o quê? Em Jesus somos mais do que vencedores. É em Jesus. Então, o que torna você um grande vencedor? Está em Jesus. Como é que você faz isso? Você precisa convidar Jesus para entrar na sua vida. Você precisa fazer um compromisso com Jesus, convidá-lo para ser o seu Senhor, tornar-se discípulo dele, segui-lo, obedecê-lo, imitá-lo. Isso é estar em Jesus. E aí sim você será mais do que vencedor. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz que Ele está à porta, Ele está batendo, e se você ouvir a